Glória a Jesus, palavra de hoje. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandecia nas trevas, e as trevas não a compreendia. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunhar, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Então, irmão, no início, o Verbo se fez carne. Era Jesus, que veio encarnado na palavra. Encarnado na palavra. O Verbo se fez carne. E estava com Deus. E estava no princípio com Deus. Porque Jesus já estava lá com o Pai no princípio. Todas as coisas foram feitas por ele. Deus criou tudo, mas Jesus também estava. É por isso que fala na Trindade do Espírito. Deus Pai, Jesus Filho e Espírito Santo, que é o que habita entre nós. Nele estava a vida e era a luz dos homens. Quer dizer que em Jesus estava a vida e era a luz dos homens. Porque se Jesus não fosse a luz dos homens, nós era perdido. Por quê? Porque nós não ia ter como se justificar diante de Deus. Então Deus enviou Jesus para nos limpar do pecado. E a luz resplandecia nas trevas, e as trevas não a compreendiam. É como se hoje eu prego uma palavra para uma pessoa que não tem conhecimento e não está no caminho e não compreende. Então, eu tenho que fazer como aquela pessoa venha compreender a palavra de Deus. Que embaixo já fala: e este veio para testemunhar, para que testificasse a luz, para que todos crescem por ele. Era João. João também veio para testemunhar da luz. Testemunhar da luz, falar de Cristo. Para batizar, como ele batizou no Rio Jordão, muitos. Glória a Deus. E quando diz lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, está em João, capítulo 1, versículo 14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como eu vejo hoje na minha vida a glória de Deus, a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E vimos a sua glória, como unigênito do Pai. Porque Jesus foi o único Filho unigênito. É tanto que em outros versículos diz que Jesus foi o único Filho unigênito. Para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Vida com nosso Senhor Jesus Cristo. Vida com Deus, o nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, que o Senhor Jesus abra o coração de cada um nessa manhã e o entendimento que para que venha entender essa palavra. A luz resplandecia e as trevas não a compreendia. Por que a luz resplandecia e as trevas não compreendia? Porque luz é aquele que está no caminho da luz. A luz resplandecia e as trevas não compreendia. É aqueles que não estão no caminho da luz, procure buscar a Deus, ir para o caminho da luz, fazer uma aliança com Cristo, para que você venha compreender as coisas de Deus. Porque se você
não procurar tá na luz, que é Jesus Cristo, você não vai compreender. Se você estiver na luz, você vai ver as maravilhas de Deus. Você vai ver morto ressuscitar, que a palavra diz que morto ressuscita, paralítico anda, enfermo é curado. Então tudo isso nós vê na glória de Deus. Eu não estou falando aqui, irmão, não é porque eu vejo os outros falar, não. Porque eu já vi doente ser curado. Eu já vi paralítico andar. Eu já vi, irmão. Então eu testifico dessas coisas. Ah, irmão Júnior, e você já viu morto ressuscitar? Eu não vi, não, irmão. Mas eu também não vi Jesus ressuscitar. Mas eu creio, pela fé eu creio que morto ressuscita. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus, ele disse que ele ressuscitou Lázaro com 4 dias de morto. E que maravilha maior nós ia ver. Que Maria, quando foi até Jesus e falou: Jesus, meu irmão Lázaro, Maria e Marta, Jesus, meu irmão Lázaro, morreu. Jesus falou bem assim: ele dorme. Ele dorme. E quando chegou lá no sepulcro, no lugar que ele estava, que o povo achou, até Maria falou: ah, ele, que Jesus falou, ele vive. Ah, Senhor, é na ressurreição dos mortos? Jesus, não. E aí Jesus foi até lá e falou: Lázaro, sai para fora, para fora. E Lázaro saiu para fora, irmão. Então temos que crer, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas sim da que se espera. Eu sigo Jesus é pela fé. Eu vejo Jesus pela grande glória dele, pelo que ele tem feito na minha vida e na vida de muitos. Mas pessoalmente eu nunca vi Jesus, mas pela fé eu creio e vejo a glória dele. Então temos que seguir pela fé. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um, guarde, proteja e ilumine todos os dias das nossas vidas.